Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula de ligações químicas. Na outra aula eu acabei de mostrar aqui a formação da ligação do MgCl e a gente ficou de continuar aqui falando do fluoreto de alumínio. Então vamos fazer a distribuição aqui do alumínio. Deixa eu reiniciar aqui. Então alumínio é o número atômico 13 e aí a gente vai fazer essa distribuição no diagrama de Linus-Pauling. Então veja só, o alumínio ele tem essa configuração aqui que ele está mostrando, ela não é... A configuração é essa aqui, ó, 3S2, 3P1, tá? Acho que ocorreu algum erro aqui no aplicativo que ele mostrou 4D10 e 5S1, enfim. A configuração é essa aqui, ó, 3S2, 3P1. Então, ó, 3S2, 3P1, 2 mais 1, 3. 3 elétrons, tá? 3 elétrons na última camada, ok? E o flúor tem 9 elétrons. Então, se a gente fizer a distribuição, vamos lá. Flúor. Veja, o flúor tem 9 elétrons. É igual a configuração do cloro, por quê? Lembrem lá da tabela periódica que os halogênios têm a sua última camada terminada em 7 elétrons, certo? Então, cada flúor só pode receber um elétron, porque ele já tem 7. Lembrem que o átomo, para adquirir estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, ou 2 no caso dos átomos ali próximo do hélio, tá? Muito próximos do hélio, como o hidrogênio, por exemplo. O restante precisa de 8 elétrons para tornar-se estável. Então, veja só, cada flúor consegue receber um elétron do alumínio. E aí vem aquela mesma forma que eu mostrei para vocês, ó. Esse 3 aqui, ele vai para aqui e esse 1 aqui vai para aqui, tá? E aí fica a LF3. A gente vê claramente que é a LF3 porque eu tenho 3F e 1L, tá? Mas, se a gente pegar essa fórmula aqui, a gente vai ficar pensando, por que esses 3 aqui, se o alumínio é que tem carga 3, né? Então, para que não fiquem essas dúvidas, a gente verifica dessa forma. Então, vê só, o que eu acabei de falar, como a gente pode observar aqui, o número de íons que se unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas. Ou seja, a carga que tiver aqui, o valor da carga que tiver aqui, vai ser o número que vai ficar aqui na fórmula do composto. E o valor da carga que tiver aqui, vai ser o que fica aqui na fórmula do composto. Vê. Ó, valor da carga que está aqui, 2. Valor da carga que ele perdeu aqui, né? 2 mais. O valor que fica aqui, 2. O valor que está aqui, 1 menos. O valor que fica aqui, 1. Então, Mg1, Cl2. Obviamente não preciso colocar o 1, já que é subentendido que ele está aí. Da mesma forma aqui, tá? Então, a ligação iônica é a força que mantém os íons unidos depois que um átomo cede definitivamente 1, 2 ou 3 elétrons para o outro átomo. A eletrovalência é a carga elétrica do íon, tá? Então, basicamente, a ligação iônica é essa força que mantém esses átomos unidos. E aí tem várias questões que explicam como que esses átomos eles se unem. Tem a parte da termodinâmica que explica a energia envolvida no processo, energia de rede. Tem toda uma questão que
A gente não precisa estudar isso nesse tópico, tá? Por isso que eu não vou entrar nesse mérito aí, mas existe toda uma explicação e toda uma questão energética para que essas reações aconteçam e esses sais se formem, tá? Então a gente pode representar uma fórmula de uma ligação por meio da estrutura de Lewis ou da fórmula eletrônica, certo? Então aqui, ó, essa é a fórmula eletrônica, que é quando a gente representa os elétrons envolvidos no processo. Então, ó, aqui eu não tenho elétron porque o elétron que eu tinha ele perdeu. E aqui eu tenho os elétrons do cloro, tá? Ó, no processo, certo? Então essa é uma forma de representar. Outra forma, essa aqui, ó, a fórmula do composto, que aqui eu não represento os elétrons, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Fluoreto de cálcio. A gente viu o fluoreto de alumínio, certo? Então, fluoreto de cálcio. O cálcio ele tem aqui, ó, 2 elétrons na última camada, certo? E o flúor tem 7. O que acontece? O cálcio perde 2. Perdeu esses 2 aqui, ó. Deixa eu riscar ele. Cálcio perdeu esses 2. E o flúor ganhou mais um aqui, ó. Tinha 5. Agora tem 6. Certo? Então o que acontece? O cálcio, que tinha carga 2+, perdeu um elétron para cada flúor. E aí a gente faz essa regrinha aqui, ó. O número de íons que se unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas, né? Então, aqui, ó, eu tenho um cálcio e 2 flúor. Um cálcio com carga 2+, e 2 flúor com carga 1-. Vejam que o equilíbrio da carga, né, 2+ aqui e 1- de cada, vai gerar a carga neutra, né? E aí eu tenho aqui a fórmula do composto, que é CaFe2, né? Fe é ferro, F de flúor. E aqui a gente observa como que essa estrutura ela é formada através da transferência de elétrons, ó. Eu tenho um elétron para cada flúor, né? Então eu recebi o elétron aqui no flúor, perdi aqui no cálcio, e aí eu tenho 2 flúors para equilibrar aqui a carga positiva do cálcio, certo? Então vamos seguindo aqui. Então, a ligação iônica ela ocorre em geral entre os átomos de metais com os átomos de não metais. Por que isso? Porque os metais, como a gente viu aí, sódio, cálcio, magnésio, césio, eles possuem, no geral, 1, 2 ou 3 elétrons na última camada e tem uma forte tendência de perder esse elétron, né? Ou esses elétrons, como a gente já viu aí nos exemplos do sódio, magnésio e alumínio, né? Os átomos de não metal, por outro lado, eles possuem 5, 6 ou 7 elétrons. E aí, esses elétrons, na última camada, têm a tendência de receber mais 3, 2 ou 1 elétron e completar o octeto, né? Por exemplo, o cloro, o flúor, o oxigênio, que a gente não viu um exemplo ainda, mas ele também recebe 2 elétrons, né? Quando ele forma óxidos, por exemplo. E aí, lembrem disso, é um ponto extremamente importante. Ligação iônica normalmente acontece entre metais e não metais. Ó, com exceção do hidrogênio aqui, né? Os metais, certo? Que tem 1, 2 ou 3 elétrons, né? A gente está aqui na primeira família, segunda família e terceira família dos representativos. E os que tendem a receber elétrons, que são a quinta, a sexta e a sétima família dos representativos, né? Respectivamente família do nitrogênio, calcogênios e os halogênios. Aí nós temos aqui os gases nobres que não vão receber porque são estáveis, e nós temos aqui esses
digamos que semimetais, que eles podem participar de ligações iônicas, mas eles participam muito mais de ligações covalentes também, certo? Porque ele justamente tem 4 elétrons, então ele tanto pode perder quanto ganhar elétrons para adquirir estabilidade, ou, no caso que a gente vai ver mais para frente, compartilhar, né? Eles não têm uma tendência muito fixa para perder ou ganhar, por isso que eles estão aqui representados dessa forma. Então lembrem, esse grupo aqui ele gosta de se ligar com esse grupo aqui. Esse aqui quer perder alguma coisa, esse aqui quer ganhar alguma coisa. No caso, essa coisa seria os elétrons, certo? Se a gente olhar na forma de íons, aí a gente vai ver com mais clareza que aqui eu formo íons positivos e aqui eu formo íons negativos. E aí, consequentemente, os positivos vão ser atraídos mutuamente pelos negativos, né? E aí vão formar as estruturas iônicas. Então, vamos falar um pouco das propriedades desses compostos iônicos. No caso do estado de agregação, em geral, eles são sólidos a temperatura e pressão ambiente, justamente por conta da força de atração elétrica que mantém os cátions e os ânions ligados. Alguns compostos, como o cloreto de titânio, cloreto de titânico, que é a base de estânio, eles são líquidos em condições ambientes, né? O cloreto de titânio é um líquido incolor, fumegante e muito tóxico por inalação. Ele é utilizado para escrever esse tipo de cortina de fumaça no céu, na aviação, né? Através dessa reação aqui, né? Ele reage com água e forma óxido de titânio. As temperaturas de fusão são, em geral, muito altas. Veja, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele funde a 800 graus e entra em ebulição a 1400. KCl, faltou o C aqui, ele funde a 686, né? O brometo de cálcio a 730 e o óxido de magnésio a 2852. Então são temperaturas bastante elevadas, certo? Aí nós temos também a solubilidade. Normalmente eles são solúveis em água, já que eles têm ocorre essa dissociação, essa separação. No caso, existem exceções, né? Existem tabelas de solubilidade. Alguns sais são muito pouco solúveis, por exemplo, cloreto de prata, que é muito pouco solúvel. Com relação à dureza, em geral eles possuem elevada dureza. Resistência ao impacto, aí eles possuem uma baixa resistência ao impacto. Se a gente pegar um cristal de sal, ele quebra com uma certa facilidade, né? E eles só conduzem corrente elétrica se eles estiverem dissolvidos em água, né? Dissociados, ou se estiverem no estado líquido, aí eles conduzem corrente elétrica. Vamos tratar agora de tamanho do íon. A gente já viu um pouco sobre isso na parte de tabela periódica, de propriedades periódicas, né? Então, quando um átomo ele perde elétrons, o núcleo passa a atrair mais intensamente os elétrons restantes. Desse modo, o diâmetro ou raio iônico é sempre menor do que o diâmetro do átomo original, certo? Ao contrário, quando um átomo recebe elétrons, a carga negativa que é formada acaba tornando o raio do ânion maior do que o átomo normal, já que eu tenho mais elétrons distribuídos na nuvem eletrônica. A gente pode ver isso através dessa imagem aqui. Eu tenho aqui o átomo de sódio e o átomo de cloro. Quando o sódio se transforma em íon, ele diminui o tamanho e, em compensação, o cloro aumenta, já que ele recebeu elétrons, né? Esse raio aqui está em picômetros, né? Um picômetro equivale a 10 a menos 12 metros, tá? A gente pode ver isso aqui também em gráficos, né? Aqui eu tenho um gráfico dos metais alcalinos. Vejam a comparação aqui, ó. Os raios eles vão aumentando à medida que eu vou aumentando o número atômico. Os raios iônicos também, mas veja a diferença de um para o outro aqui, ó, tá? Quando a gente compara eles com os seus
respectivos átomos neutros. E o contrário acontece com os ânions. Veja, eu tenho aqui os átomos neutros dos halogênios e seus respectivos ânions são relativamente maiores porque tem uma eletrosfera maior por conta justamente desse recebimento de elétrons, certo? Então, quando nós temos vários íons, todos com o mesmo número de elétrons, ou seja, todos isoeletrônicos, o raio iônico irá diminuir na proporção em que a carga positiva for superando a carga total da eletrosfera. Então veja só, se eu tiver, por exemplo, aqui oxigênio, flúor, sódio, magnésio e alumínio, se a gente observar, o alumínio é o que tem o menor tamanho, porque ele tem uma carga nuclear muito maior, já que ele atrai muito mais facilidade os elétrons restantes na eletrosfera para o seu núcleo, tornando o tamanho relativamente menor, certo? Então, com isso, a gente tem essa diminuição do tamanho do íon com relação ao aumento do número atômico no mesmo período, certo? A gente já viu isso na tabela periódica. Então, a gente termina aqui nessa aula. Com isso, a gente finaliza essa parte de ligação iônica. Na próxima aula, a gente pode fazer algum exemplo sobre isso e tratar de iniciar a parte de ligações covalentes. Ok? Então, por hoje é só.